Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra um vídeo muito especial pra mim. Enfim, eu vim contar pra vocês a história do canal e também anunciar que temos o quê? Uma vinheta nova, não é mesmo? Agora sim, com o logo oficial da minha marca, do meu canal, enfim, né? Da minha marca que eu digo assim, né? Meu, né? Assim, sobre mim. E vamos rodar a vinheta primeiro então? Então vamos começar estreando a vinheta nova neste vídeo. Então, roda a vinheta. Muito bem, agora que vocês viram a vinheta aí... Não, pera, vou continuar no noto. Muito bem, agora que vocês viram a nossa nova vinheta com o nosso novo logo, que era um sonho que eu queria muito fazer, e os dois ficaram muito com a minha cara. Eu amei muito, tá? O logo foi feito pela minha amiga maravilhosa que eu amo, Nathalie Richter. Eu falei sobre isso no próprio Instagram, porque eu já, assim que o logo ficou pronto, eu já publiquei. Já coloquei tanto aqui no canal, na arte do canal, sabe? Quanto onde ficaria minha foto, no caso, mas eu preferi o logo. E no Insta a mesma coisa, eu coloquei foto de perfil que fala, sim. Do perfil do canal e do logo e do Insta também, tá? Uma coisa que eu queria falar é que a do canal tá diferente do Insta, por quê? Porque como a arte do canal já tem o aquarelado, eu achei que ia ficar repetitivo e poluído colocar a foto de perfil do canal também com aquarela, entendeu? Eu achei que ficou mais bonito o fundo branco e só o de make-up, no caso, coloridinho, degradê do jeito que eu queria, tá? Muito bem. Primeiro, então, de tudo, eu queria muito agradecer a Nathalie Richter, que foi quem fez o meu logo, tá? E também queria muito, muito agradecer uma seguidora que virou amiga, que eu amo de paixão, que é a Jéssica Ceribelli. Ela aparece sempre aqui nos comentários, ela tá sempre por aqui, e a gente acabou ficando muito amiga de verdade, e ela que fez a nossa vinheta. Então, Jé, muito obrigada, amiga, não tenho realmente nem como agradecer. Já te agradeci no dia que a gente fez junto, porque ela ficou fazendo da casa dela, e daí ela mandava pra eu ver se eu gostava, e aí se eu queria alteração, eu falava pra ela na hora, ela alterava e mandava alterado. Enfim, a gente ficou várias e várias horas nesse processo aí, até que chegasse na vinheta que eu queria, que no caso é a que tá aqui, rodou aí pra vocês verem. E, enfim, obrigada, amiga, de verdade, obrigada, Nath, não tem como agradecer vocês. Como eu já falei, vocês fazem parte desse sonho tão especial pra mim. E sobre as vinhetas, é isso, vocês têm a minha gratidão infinita, as duas, certo? Muito bem. Vamos então falar sobre a história do canal, tá? Eu nunca fiz um vídeo sobre isso, porque nunca ninguém muito me perguntou, não achei que era uma coisa que era legal e tal, mas eu achei que fazia muito sentido falar sobre isso aqui agora, com a estreia dessa vinheta, com a estreia da nossa logo nova. Eu achei que fazia muito sentido esse vídeo, tá? Então, vamos lá. Eu fiz o canal em 2012, tá? Nessa época, eu já acompanhava muito a Camila Coelho, desde 2010, 2009... Ou 2009, 2010, foi meio que por aí que eu acompanhava a Camila. Foi o primeiro tutorial de maquiagem que eu vi, eu lembro como se fosse hoje. Foi aqui no meu quarto mesmo, que é onde eu gravo pra vocês. E aqui onde ficam minhas maquiagens hoje, antes ficava o meu desk. Quando eu não usava tanta maquiagem, quando eu não trabalhava com isso, enfim, eu tinha um desk, um computador de mesa, né, desktop. E ele ficava aqui. E aí eu fui procurar tutorial de maquiagem azul, não sei porquê. Eu queria uma maquiagem azul diferente, acho que eu queria usar uma maquiagem azul, não sei pra que eu queria, pra ser bem sincera. E aí eu fui procurar e o primeiro vídeo que me apareceu foi o da Camila Coelho. Na época não tinha, a Bruna Tavares não tinha canal ainda. Ela criou muito tempo depois. A Nina, eu acho, não sei se já tinha, mas eu comecei a acompanhar depois também. Então, assim, o que aconteceu? Eu fiquei vidrada nos vídeos da Camila. A primeira compra de maquiagem que eu fiz, eu lembro até hoje, era aquela paleta da China, sabe? Que era grandona, assim, que vinha cento e tantas cores. Foi a primeira compra que eu fiz. Eu lembro que eu paguei acho que 50 ou 60 reais, que pra mim, naquela época, era uma fortuna. Hoje ainda é, mas a gente sabe que os preços das maquiagens mudaram bastante, enfim. E hoje você já não encontra mais muita paleta com muita cor, de muita qualidade nesse preço. Você até encontra, mas não necessariamente ela vai performar legal, enfim, não vou entrar nesse mérito, né? Mas naquela época, a primeira compra que eu fiz foi essa paleta. E aí, eu lembro que vendo os tutoriais da Camila, eu vi que ela tinha pincéis, eu via que ela tinha várias coisas que a gente não achava no Brasil. Aí eu comecei a procurar. Até então, a senhorita ingênua aqui, eu nem sabia, de verdade, assim, que tinha maquiagem importada. Eu nem sabia, tipo assim,
Embora eu sempre fosse vaidosa, embora eu sempre, desde muito pequenininha, minha mãe conta que quando eu era criança, só fazendo uma parte, minha mãe contava, né? Que quando eu era criança, tinha uns 3, 4 aninhos de idade, eu andava com ela pela rua. E se eu via alguma mulher de batom, eu parava a pessoa pra pedir batom, o batom da pessoa emprestado, pra passar. Então eu lembro que várias amigas da minha mãe, dos meus pais, assim, eram revendedoras de cosméticos, de maquiagens e afins. E eu lembro que elas tinham aquelas amostrinhas daqueles batonzinhos, assim, pequenininhos, e eu sempre pedia. Eu sempre pedia não pra me dar, mas só pra eu passar, porque eu queria passar e eu vivia passando. Então, assim, desde muito pequena mesmo, eu sempre gostei muito de maquiagem. Só que, ao mesmo tempo, quando eu era criança, eu era mais molecona, eu gostava de brincar na rua e tal. Eu já passava meu batonzinho, já usava meu brinco, já fazia meus negócios. Mas eu era mais desencanadona, assim. E aí, quando eu fui ficando mais velha, que isso veio aparecendo, mas ainda assim, muito sutil, assim. Na minha adolescência, por exemplo, inteira, eu usava só batom. Eu amava máscara de cílios incolor naquela época. E na época tinha um batom que quem for das antigas talvez lembre, um batom da Sandy, era da Sandy, e ele era, eu nunca mais achei, gente, eu nunca mais achei aquela cor e era a cor que eu queria de novo. Ele era um pêssego, metálico, mas ele era muito metálico e tinha glitter na fórmula. E eu era apaixonada naquele batom. Então, eu vivia com aquele batom, eu vivia passando ele, eu amava. Eu só tinha ele, praticamente. Eu tinha ele e eu tinha um outro, que era o da Angélica, que eu não lembro se era pra Boticário ou se era pra Avon. Eu acho que era pra Boticário. E eu tinha também um perfume da Angélica na época, tal. Eu sempre gostei muito da Angélica. E aí eu tinha o batonzinho, que era pequenininho assim. Ele tinha umas estrelinhas. Ele era a coisa mais linda, cheirosinho, maravilhoso. E ele era um tom de... É o meu tom favorito da vida até hoje. Que é um roxinho meio rosa, só que ele era meio translúcido. E ele ficava com brilhinho, sabe? Era lindo aquele batom. Lindo. E dele eu já achei vários outros. Já usei várias outras marcas, enfim. Mas aquele da Sandy eu nunca mais achei. Eu não lembro com que marca era, enfim, eu não era tão ligada em marca. Como eu falei pra vocês, aí agora voltando pra história, como eu falei pra vocês, eu não conhecia, de verdade, assim, pura ingenuidade, eu não sabia que tinha maquiagem importada, assim, sabe? E os meus contatos com as minhas primas, que eram vaidosas também, era pouquíssimo, elas vinham, assim, 1, 2, 3 vezes no ano, no máximo, em casa, mas elas não usavam muita maquiagem, então, assim, eu não tinha referência pra saber que existiam maquiagens importadas. E as nacionais, nessa época, eram horríveis. Então, assim, eu saía atrás de pincel, eu saía atrás de base, eu saía atrás de corretivo, e nada do que eu usava funcionava pra minha pele. Um pouquinho, e aí durante esse processo, né, isso foi em 2012, eu já comecei a procurar, eu já comecei atrás e tal, e aí o primeiro blush, a primeira coisa importada que eu comprei foi o Blush Baby da MAC, que a Camila Coelho usava muito, muito, muito mesmo, e eu comprei inspirada nas maquiagens dela, nas coisas que ela fazia, e aí eu comecei a comprar coisas, assim. Mas, tipo, foi muito devagar, foi muito gradativo, porque as coisas eram absurdamente caras. Não é que hoje elas sejam baratas, né? Mas eu não tinha essa rotina de comprar coisas, e até então não era a minha profissão, né? Eu só gostava muito de usar e eu fui comprando poucas coisas. Tanto que no canal, lá no começo, as primeiras maquiagens que eu fiz, que são uma calamidade, que eu achava que aquilo era bonito, mas enfim... as primeiras maquiagens que eu fiz, elas eram completamente incompletas, porque eu não achava que eu precisava de base, eu não achava que eu precisava tirar minha sobrancelha, tipo, só tirar o excesso mesmo. Eu não achava que eu precisava preencher minha sobrancelha. Tudo isso eu fui aprendendo e fui, na verdade, me acostumando visualmente com isso ao longo dos anos, porque eu não estava acostumada, minha mãe não usava, minha mãe até, ela era super vaidosa, assim, mas ela não gostava de batom, dessas coisas de base, ela não gostava. Ela passava o lápis preto ou o azul, na maioria das vezes azul, nos olhos, assim, no contorno dos olhos, e ela ia trabalhar desse jeito, assim, todo dia, entendeu? Minha mãe trabalhava em São Paulo, então a gente mora em Bragança, Paulista, é pertinho de São Paulo, mas ela ia todo dia pro trabalho, sempre com o lapisinho dela. E aí, eu não tinha muita referência, assim, sabe? Então, a minha grande referência dentro do mundo da maquiagem, inicialmente, foi a Camila Coelho. Realmente foi com ela que eu me apaixonei por isso. Se eu não me engano, eu conheci o canal dela em 2010, provavelmente, e o meu canal eu criei em 2012. E aí, eu comecei a ver os tutoriais de maquiagem em 2010, fui cada vez mais me apaixonando por esse universo. E aí, sim, em 2010 mesmo, comecei a seguir a Nina. E em 2010 mesmo, veio Pripoca, veio Jéssica Flores, veio Karen Bacchini, que foram as primeiras, assim, que eu seguia. Vieram elas. Depois, teve mais gente, eu não tô conseguindo lembrar. Deixa eu pensar.
Tinha uma outra menina que eu acompanhava, eu parei de acompanhar, era a Gi alguma coisa. Eu sei que o nome dela era Gislene, mas eu não lembro o sobrenome, e o canal dela não era... não era Gi, era... Tinha outro nome, não era Gislene, não era Gi alguma coisa, eu acho. E aí, na época, Jéssica Flores era até Borboletas na Carteira, que hoje já não é mais, hoje é só Jéssica Flores. Karim Bakini, na época, era E aí, Beleza, então, assim, faz muito tempo, e hoje também já não é mais, é Karim Bakini. Ela ainda tem o blog, E aí, Beleza, mas não era mais. E aí, nessa época, eu comecei a seguir as meninas, que são essas as mais antigas, que eu sigo, pelo menos. Foram as primeiras, assim, e continuei seguindo Camila Coelho por um bom tempo, porque a Camila depois sumiu da mídia, enfim. E aí depois desse meio tempo veio Boca Rosa, que hoje é mais pra Bianca Andrade do que Boca Rosa, embora ela tenha Boca Rosa Beauty, né? Mas ela já não está, nem no próprio YouTube ela tá como Boca Rosa, hoje ela tá como Bianca Andrade mesmo. Então eu sigo elas, todas elas, há muito tempo e eu sou muito, muito fã. E o que acontecia? Na época, por exemplo, a Nina a Bruna Tavares também veio nessa época, só que a Bruna criou o canal muito depois, ela já tinha o blog, então como que era, só pra vocês terem uma noção. Eu tinha lá no meu desk, ainda era o meu desk, porque eu ainda não tinha meu cantinho aqui de maquiagem e tal. Eu já tinha mais coisas, eu fui comprando coisas ao longo que eu fui conhecendo e tudo mais. Comprei meu primeiro kit de pincel da Sigma, que eu fiz nem sei quantas vezes, porque eu queria muito. O primeiro kit que eu comprei foi o Mr. Bunny, sabe? Nessa cor aqui. Depois hoje eu até me arrependo. Não, tá certo, é o Mr. Bunny mesmo. Nessa cor aqui, que é esse rosinha e essa cor. E o de cerdas sintéticas, eu lembro que tinha em duas cores. Tinha na cor preta, e preta e prata, que é a que eu tenho. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa. Aqui, ó. É nessa aqui, o cerdas sintéticas, tá? Desse é o da Sigma. Esses foram os 2 primeiros kits que eu comprei. Eu comecei comprando só o rosinha. Depois de um tempo eu comprei esse. Depois de um tempo eu comprei o profissional, que é aquele que vem, acho que 23 pincéis da Sigma, que agora tá eles estão todos misturados nos meus, porque a Camila usava muito. E aí não tinha, realmente naquela época não tinha pincéis nacionais que condissessem com a qualidade dos importados, assim, não tinha real, assim. Então, você não tinha com o que passar, por exemplo, o contorno. Eu demorei muito pra passar contorno, eu demorei muito pra usar blush, então, muito menos contorno, ainda foi antes que blush, porque como eu tenho essa região mais rosadinha, eu não gostava, eu achava que eu ficava muito rosa. Eu não gostava mesmo, sabe? Então, foram coisas que eu fui realmente me acostumando e fui tendo desejo de testar, e algumas eu gostei e outras não. Então, aí eu comprei o último kit da Sigma que eu comprei foi o Performance de olhos, que eram os kits de detalhinhos, porque aí eu comecei a aprender sobre tamanho de olhos, e aí eu fui ver que, por exemplo, os pincéis que funcionavam para os olhos da Camila, que são olhos maiores, não funcionavam nos meus, que são olhos menores. Então, tudo isso eu fui aprendendo com o tempo. Nessa mesma época, eu comprei meu primeiro batom da MAC, que foi o Please Me. Foi o primeiro de todos. E aí, depois, se eu não me engano, eu comprei o Snob. E depois eu comprei o Candy Yum Yum. Yum Yum. E aí foram vindo os outros, o Kinda Sexy, que é um tom meio de pêssego, porque o que acontece? A minha referência de tom de pele naquela época, embora não tenha a ver com a minha cor, era a Camila. Só que os batons ficavam na Camila de um jeito e não de outro. No tom de pele dela, que é um tom mais escuro que o meu, os batons, por exemplo, o Snob, ficava super aceso, ficava lindo nela. Em mim, ficava horrível. Em mim, parecia que eu tava morta, entendeu? Então, aí que eu fui aprendendo sobre tudo isso, assim. Aí que eu fui entendendo sobre subtom, aí que eu conheci a MAC, que já tava no Brasil. Não, ela não tava no Brasil ainda, ela chegou no Brasil alguns anos depois. Então, eu comprava, assim, tipo, 2, 3 negocinhos com as meninas que tinham lojinha importada. Aí depois eu lembro que minha primeira paleta importada foi a Naked 1. Foi a primeira de todas, assim, tirando a da China que eu falei pra vocês, né? A primeira, assim, foi a Naked 1. Que, infelizmente, a minha até embolorou e tal. E aí eu acabei jogando fora, né? Mas a primeira paleta que eu comprei foi a Naked. E aí depois eu fui comprando as coisas aos poucos mesmo, né? E fui também desenvolvendo esse meu amor por tudo isso. Eu já era vaidosa, como eu falei pra vocês, mas de ser vaidosa, do jeito que eu era, que era um jeito mais relax, a ser vaidosa usando todo esse aparato, todas essas coisas,
são outros 500, entendeu? Tem uma diferença muito grande. E tudo isso eu fui aprendendo, assim, aos poucos. Eu fui descobrindo aos poucos como que eu gostava da minha pele, tipo, que tipo de produto eu gostava de passar na minha pele. Então, a primeira base importada que eu tive foi uma da NYX, que eu amava. Foi, acho que, uma das poucas bases que eu terminei, que ela, assim, sequei o potinho, sabe? Eu amava aquela base. Eu acho que era a HD da NYX. Ela era muito boa, eu era muito novinha também. Aí combinava, né? Ficava bom. Depois dela, eu lembro que eu usei a Maybelline, que a Maybelline meio que já tava no Brasil, ou tava chegando. Tá me incomodando, por isso que eu tô mexendo, tá? Ou ela tava no Brasil já, ou ela tava chegando. E aí eu lembro que eu comprei, não tinha ainda esses estandes da Maybelline. As farmácias que tinham Maybelline tinha os produtinhos tímidos, assim, então não tinha muita coisa. Mas aí eu comecei, a primeira máscara de cílios que eu usei foi a Colossal. Aí depois eu comecei a usar outras coisas, eles tinham uma base em mousse, que eu não consigo lembrar o nome, mas era a base, assim, da minha vida. Eu amava aquela base porque ela dava meio que um blur, assim, na minha pele. E nessa época eu não cuidava da pele. Eu só sempre, desde que eu aprendi a me maquiar, que eu fui aprendendo aos poucos, né? O que eu gostava, o que eu não gostava, o que funcionava pra mim, o que não funcionava. A única coisa que eu aprendi junto com tudo isso foi que eu tinha que tirar a maquiagem. Então, tipo assim, sempre foi. Eu nunca dormi maquiada. Se eu dormi maquiada 2 vezes, foi muito assim. Mas normalmente, eu chegava em casa, se eu saísse maquiada, por exemplo, eu voltava pra casa e já tirava a maquiagem. Eu sempre fui muito rígida comigo nesse sentido, porque eu não fazia todo aquele aparato de cuidados da pele. O cuidados com a pele, ele veio bem depois. Primeiro veio a maquiagem, com primer e tudo isso, e depois vieram, sabe, os cuidados com a pele. Que aí eu fui entendendo qual era a minha pele, o tom da minha pele, tudo isso. Aí, paralelo a isso, a Bruna Tavares lançou a linha dela Pausa pra Feministas, com a Tracta, né? E aí ela lançava de vez em quando batons. Quando começou era bem tímido, assim. Então eu fui comprando, ela ia lançando os batons, eu ia comprando timidamente, assim. Sempre que ela lançava eu comprava. Naquela época era muito baratinho o batom, eu nem lembro quanto custava, mas não era o valor de hoje, era bem mais barato. E assim, isso foi crescendo. Essa minha paixão por tudo isso foi aumentando. Eu fui me gostando mais de mais jeitos. E aí foram tendo pincéis nacionais, foram tendo mais maquiagens nacionais. E aí, muito tempo depois... Não, aí, pera. Aí eu segui essas meninas todas até 2012. E quando foi 2012? Eu não lembro o mês, gente. Eu preciso ver aqui. Mas eu sei que em 2012 eu criei meu canal. E eu comecei a soltar vídeos bem tímidos, assim. Porque, na verdade, eu devo confessar que foi burrice minha, assim. Eu era nessa época... Eu acho que eu devia ter... Deixa eu ver, a gente tá em 2020? Era 2010? 2012, né? Se fosse 2010, eu teria 25, 27. Eu era muito insegura. Eu era uma menina ainda, né? E eu era muito, muito, muito insegura real, assim. Então eu tinha medo de expor as minhas vulnerabilidades. Eu tinha medo de expor, jogar aí na internet que eu não sabia. Eu achava que aquilo pra mim tava bom, mas eu sempre fui muito diferente de todo mundo. Eu dificilmente gosto do que todo mundo gosta. Eu sempre fui assim, pra tudo na vida. E com a maquiagem é a mesma coisa. Eu demorei muito pra gostar de base, eu demorei muito pra gostar de contorno, blush, iluminador. Iluminador foi mais fácil, confesso. O primeiro iluminador que eu tive foi a Soft & Gentle. Então, eu tinha muito medo. Eu tinha meu canal, eu tinha postado alguns vídeos muito tímidos mesmo. E aí, com o canal, eu já falei isso em outros vídeos, mas agora que eu tô contando a história, o que aconteceu foi, eu criei em 2012, fiz alguns vídeos, parei. Porque eu tava insegura, eu tava desconfortável. Na sequência também eu tinha me formado em psico, então nesse meio tempo eu tava atendendo online. Assim que eu me formei, eu queria muito clinicar, sempre foi meu sonho, ainda é. E na psicologia, no caso, porque eu tenho muitos outros sonhos, mas enfim, dentro da psicologia eu sempre quis clinicar. E eu não tinha como ter uma sala, alugar uma sala pra clinicar, pra, né, ter minha clínica física e tal. A gente não tinha dinheiro pra manter, meus pais não tinham dinheiro pra me ajudar nesse sentido. Então acabou que eu optei por atender online, que sempre foi uma paixão também as coisas online pra mim. Eu gosto muito do home office, eu sou a pessoa do home office, eu curto ficar em casa, eu não sou muito de sair. Então pra mim, fazer esses atendimentos assim, online seria a melhor opção, né? Aí eu me afastei um pouco do canal, o canal ficou largado nem sei até quando. Porque assim, na verdade, largar totalmente eu nunca larguei, eu sempre ficava indo e voltando porque era a minha paixão. Sempre, desde que eu conheci esse universo, assim, das meninas gravando vídeos e fazendo as maquiagens, virou minha paixão. Eu fiquei, assim, cega de amor por isso, por essa profissão. Só que eu não me sentia segura. E eu tinha apoio da minha mãe, só. Mas eu não tinha, por exemplo, uma câmera legal, eu não tinha dinheiro pra investir na câmera legal. As minhas maquiagens mesmo eu comprava com pouquíssima frequência, porque eu não tinha dinheiro pra comprar,
sabe assim? Era uma época que minha mãe ainda ela tava trabalhando? Não, minha mãe já tava, como se diz, aposentada. Mas, mesmo assim, a gente não tinha, assim, muito dinheiro e tal. Não que a gente tenha hoje, é basicamente o mesmo que a gente tinha, só que a gente fazia outras coisas, enfim, eu tinha outros planos, eu investia nessa época mais no CPO, que é o meu site de atendimento, vou deixar aqui pra vocês. E se alguém tiver interesse, estiver precisando, enfim, eu atendo ainda, tá? Online. E aí o que aconteceu é que eu ficava sempre dividida e eu sempre ficava um tempão sem gravar, mas eu sempre voltava. Eu nunca abandonei o canal. Eu só, às vezes, ficava períodos meio longos sem gravar. Ou assim, gravava 15, 20 vídeos de uma vez, ia postando um por semana, e aí 20 semanas é muita semana. E aí, quando acabava, eu gravava de novo, e aí soltava bem pouquinho. Enfim, eu era muito tímida. Eu não me sentia à vontade ainda na frente das câmeras. Hoje eu me sinto muito mais à vontade, mas eu ainda sou um pouco tímida. Antes eu era muito mais difícil pra mim isso. E aí, eu sempre fiquei indo e voltando, assim. E as meninas sempre foram minha inspiração. Até hoje eu sigo todas elas. Todas essas eu sigo todas. Só a Gi que eu parei de seguir. E a Camila também eu sempre segui, continuo seguindo. Só que a Camila foi meio que se afastando, assim. Ela se achou, acho que na moda também. Não só no mundo da maquiagem. E aí a gente não via mais muito a Camila, na verdade, né? Ela ficou bastante tempo fora, ainda agora. Ela fica indo e voltando do YouTube. Ela fica meses sem gravar. Aí ela vem e grava, sei lá, 10 vídeos. Depois ela fica mais meses, enfim. Tem essa... Não é muito regular, né, as postagens da Camila. Mas eu ainda acompanho e eu ainda gosto muito, assim. Mas não é como era antes, né? Então, assim, que eu era fissurada nela. Eu via muito, assim. Ela e a Bruna Tavares eram as minhas preferidas, né? Do comecinho, assim. E depois começou a ser a Nina. Que também ela, quando a primeira vez que eu vi, ela era muito novinha, muito baby. Ela tava na casa dos pais dela ainda, no apartamento que eles tinham em São Paulo. E eu seguia essas, assim. E depois foram vindo muitas outras, mas isso bem depois. Então, eu tenho o canal desde 2012 e eu sempre fiquei nesse vai e volta. Por quê? Porque era a minha paixão. Sempre foi. Eu sempre amei isso aqui, eu sempre amei fazer isso aqui. Só que eu não me sentia tão segura quanto eu me sinto hoje. Por exemplo, eu recebo muitos comentários da galera reclamando das maquiagens que eu gosto, do jeito que eu me maquio, porque eu não uso cílios postiços, porque eu não sigo todas as regras impostas socialmente no mundo da maquiagem, e eu não sigo mesmo, porque eu não sou assim. Eu não vou fazer coisas que pra mim não façam sentido. Entendeu? A única coisa que pra mim não faz sentido, que eu vou passar a fazer, que vocês pediram muito, e por vocês, são swatches. Que pra mim faz sentido por um lado, mas não faz porque eu sei que as sombras performam diferente. Não vou falar isso de novo, né? Vocês já sabem. Mas enfim, a única coisa que eu vou fazer sem fazer sentido pra mim, completamente. Vou fazer por vocês, porque vocês pediram. Mas quando se diz respeito a mim, ao que eu vou usar em mim, eu me sinto completamente no direito e eu tenho esse direito de não querer usar o que todo mundo usa, e eu não vou usar. Vocês não vão me ver em todas as minhas maquiagens com batom dessa cor, por exemplo. Eu gosto de batons de cor mais forte, independente de eu fazer o olho mais colorido ou não, porque eu também não gosto de olho sem nada. Eu gosto de estar montada. Eu não gosto de, tipo, ter todo o trabalho de me maquiar pra ficar igual, entendeu? Pra dar uma realçada. Eu não sou assim, não é disso que eu gosto. Só que hoje eu tenho essa segurança. Hoje eu posso receber uma montanha de comentários negativos porque eu não sou padrão, porque eu não faço o que as pessoas fazem, porque eu não passo muita base, porque eu não passo muito pó, porque eu não faço isso, porque eu não faço aquilo. Pode mandar o que quiser que não vai interferir. Mas naquela época, se mandassem, iam acabar comigo. E eu não tinha nem um pouco real estrutura pra receber esse tipo de crítica que eu tenho hoje. Que eu nem recebo, na verdade. Até recebo, mas recebo pouco de vocês. Porque acho que vocês já entenderam, né? E também muitos de vocês, apesar da maioria de vocês não serem tão adepta do meu estilo de maquiagem, ou não sei a maioria, mas uma parte de vocês eu sei que não é tão adeptas do meu estilo de maquiagem, mas ainda assim vocês respeitam, vocês não ficam impondo. O máximo que vocês fazem é pedirem pra eu trazer produtos específicos que eu procuro trazer o máximo que eu posso, mas não tudo. Por quê? Porque eu priorizo trazer as coisas que eu realmente vou usar e que eu realmente gosto, já que eu não tenho dinheiro, assim, pra comprar tudo, entendeu? Pra comprar todos os lançamentos que vocês me pedem, pra comprar todos os produtos que eu quero e o que vocês pedem. Então, o que eu procuro equilibrar? Eu procuro comprar o que eu quero, sempre tem que ser o que eu quero, porque, né, é pra mim, eu que vou usar, então eu tenho que querer o produto, não faz sentido, né, eu comprar coisas que eu não vou usar. E eu procuro mesclar coisas que vocês gostem no meio do caminho pra ficar equilibrado, assim, porque não é um canal... É um canal sobre mim, mas não é só pra mim, eu não faço ele só pra mim, eu faço ele pra gente ter um diálogo, pra gente trocar ideias sobre as coisas que a gente gosta, enfim, pra tentar simplificar um pouco a vida de vocês, que
eu sinto que a gente é muito cobrado socialmente pra fazer as coisas. Então, a mensagem do canal, real, assim, a mensagem do canal sempre é o quê? Simplificar a vida de nós mulheres. Ou dos meninos que gostam de se maquiar, enfim. Simplificar a vida da mulher, que eu digo da feminilidade mesmo, sabe? Simplificar a nossa vida porque é muita exigência. A gente realmente é cobrada pra ter perfeição em tudo. Pra que a gente tenha, se a gente tá na moda, por exemplo, dos cílios postiços que tá em alta há bilhões de anos, tipo assim, é como se a gente fosse obrigada a usar. É como se pra que a gente estivesse bonita, a gente fosse obrigada a usar determinados produtos de determinados jeitos. E se a maquiagem não tiver perfeita, impecável, a gente é assim, como se diz, atacada. E não é isso. Maquiagem não é pra ser isso, maquiagem não é pra deixar a gente padronizado, não é pra ficar todo mundo com a mesma cara, entende? Não é pra ser, tipo, a ideia, na verdade, de tudo isso é essa, é que a gente seja padrão, que todo mundo seja igual, sabe, assim, fisicamente. É que todo mundo use os produtos do mesmo jeito, é que todo mundo fique com a mesma cara, porque é assim que eles controlam a gente, eles que eu digo a mídia, enfim. A gente tá falando de coisas maiores, né? Mas o meu intuito aqui sempre foi o quê? Simplificar a nossa vida. E mostrar que a gente pode, de maneiras mais simples, chegar num resultado que nos agrade, que é mais importante do que ser necessariamente padrão. Do que ser necessariamente padrão e procurar simplificar o nosso contato com a gente mesmo, que é o mais importante de tudo isso. E não é o que a mídia valoriza. Então, assim, eu acho muito complicado isso. E quando eu fiz o canal, o meu intuito era, eu sempre via todas as meninas, a maioria delas que eu acompanhava, sempre faziam aquela maquiagem padrão, aquela maquiagem perfeita. E sempre, tipo assim, levantavam a bandeira de tipo assim, não de ter que ser perfeito, mas sempre em busca da perfeição. Aqui o processo é inverso, aqui a busca não é da perfeição. Aqui a busca é de eu gostar do que eu vejo. Aqui a busca é de simplificar o uso das coisas. E é por isso que eu não fiz, por exemplo, o curso de maquiadora. Eu não quero ser maquiadora. Eu não quero maquiar outras pessoas. Não é isso que eu quero. O que eu quero é melhorar a relação de vocês, que estão aí do outro lado, com vocês mesmas. Quebrar essa exigência que tem em cima da gente de ter que ser padrão perfeito. Não tem que ser padrão perfeito. E é pra isso que eu tô aqui. Pra gente expor as nossas dificuldades, expor o que a gente não sabe fazer e aprender com isso e dividir. Isso é o mais importante. E no meio de tudo isso, achar a gente dentro de tudo isso que a gente pode criar. Porque a gente pode ser muita gente. Essa é a verdade. A gente pode ter várias caras, assim, de maquiagem, eu digo, né? Não de falsidade, mas de maquiagem, né? Porque senão fica estranha essa conversa. Mas a gente pode ser muito, a gente pode ser o que a gente quiser. A maquiagem dá esse poder pra gente. E é pra isso que eu tô aqui. Pra gente achar cada uma o nosso caminho, né? E pra simplificar tudo isso. Então, quando eu criei o canal, era isso que eu queria. Era mostrar que uma base pode ser usada de 1000 formas e que você só tem que achar a sua forma de usar. Então, pra vocês, eu mostro a minha forma de usar, que não tem a ver com absolutamente a forma de usar de ninguém, mas ninguém que eu acompanho. Porque a galera passa 30 kg de base e eu não gosto. Não adianta, vocês podem fazer quantos comentários vocês quiserem falando dia, pouca base, pra mim é o suficiente. E é o que eu gosto, entendeu? E é isso que eu quero que vocês tenham na vida de vocês. A gente não é obrigada a usar quantidade específica de cada produto, a gente não é obrigada a usar nada. A gente usa o que a gente quer, o que a gente se sente bem, e é pra isso que a maquiagem tá aqui. Pra deixar a gente mais feliz com a gente mesma. Então, quando eu fiz o canal, que eu via essa enxurrada de obrigação, sabe assim? Essa enxurrada de perfeição, eu via e falava, gente, mas pra que isso? Se, tipo assim, só se trata da gente com a gente mesma. Então, a base de tudo isso sempre foi o quê? Quando você tá ali no processo, se maquiando, se cuidando, você tá se olhando. Então, se olha. Então, olha mesmo. Presta atenção em você. Vê o que você acha que funciona melhor pra você. Independente do que eu acho, independente do que esse ciclano acha, é sobre você com você. A maquiagem é uma ferramenta pra fazer com que a gente tenha uma autoestima melhor. Dentre outras coisas que ela proporciona, entendeu? Ela é uma ferramenta pra isso. E é em cima disso que eu sempre quis que a gente pensasse, que eu sempre quis que a gente refletisse e que eu sempre bati muito a tecla aqui. Por que que... Mozinho atrapalhando o vídeo. Por que que eu exponho as minhas vulnerabilidades? Por que que quando uma maquiagem não fica boa, que eu não gosto de como ela fica, eu posto mesmo assim? Por quê? Porque, cara, é isso. Às vezes a gente não vai acertar. E você não tem que arrancar tudo e fazer de novo se você achou que ficou usável. Você sabe que você tem que aprender, você sabe que você tem muita coisa pra aperfeiçoar, beleza, você sabe. Mas não quer dizer que você tenha que ser escravo disso. Não quer dizer que você obrigatoriamente tem que estar com a maquiagem impecavelmente perfeita toda vez. Não quer dizer. Então, eu sempre vou trazer, quando, por exemplo, vai sair em algum momento aí, eu testei um glitter da Lu e ele ficou, e a maquiagem não ficou bonita, eu não gostei, mas eu vou postar, mesmo assim por conta disso. Porque eu acho que se trata de pessoas reais. E nós não somos máquinas, nós não somos perfeitas.
É isso que a gente tem que entender. A gente vai errar. A gente vai fazer maquiagem feia. Mas é assim que a gente vai aprender a fazer maquiagens melhores também. Que fiquem com acabamentos melhores e que sejam usáveis. Tipo, não tem que todo mundo ser maquiador pra fazer tudo perfeito. Entendeu? Então, e quando eu fiz o canal, era exatamente essa mensagem que eu queria. Eu queria quebrar exatamente essa distância também entre as pessoas que estão do lado de cá, gravando, com as pessoas que estão assistindo. Porque a gente é a mesma coisa, entendeu? Eu sou você, você sabe? Tipo, a gente tá no mesmo lugar, não tem essa diferença. Então, eu tô aqui mostrando pra vocês as coisas que eu gosto, que fazem sentido pra mim, mas eu não sou mais que vocês. E era isso que eu queria quebrar. Por que eu gosto dessa coisa mais amadora? Por que eu não faço questão de ter um cenário perfeito, uma câmera perfeita? Porque não se trata disso. É claro que eu procuro trazer câmeras, eu procuro melhorar meus equipamentos, minha iluminação e tudo mais, para que vocês possam ver melhor o que eu tô fazendo, é claro. Só que não é esse o objetivo, entende? O objetivo é o quê? A gente ter essa troca e vocês se sentirem próximos a mim. E entenderem também que eu tô aqui, dividindo com vocês o meu mundo, as minhas coisas, mas o que não quer dizer que eu sou melhor que vocês, ou que vocês necessariamente só vão aprender comigo, porque eu também aprendo com vocês. E essa é a troca que é a magia do negócio, entendeu? Então, tipo, não, dificilmente assim, claro, eu vou sempre procurar evoluir, eu vou sempre procurar deixar isso aqui melhor, a qualidade da câmera melhor, melhorar cenário, tudo isso, mas o foco do canal sempre foi a gente estar próximo. Sempre foi a gente se unir e não ter essa distância, sabe? De glamour. Eu não sou a pessoa do glamour. Embora eu só goste de maquiagens glamourosas e pesadas e glicerinadas e tudo mais, entendeu? Eu não sou a pessoa que... Eu não gosto dessa rigidez em volta do glamour e da perfeição, não é isso. Não é sobre isso que a gente fala nesse canal, tá? Então, o vídeo ficou enorme, temos meia hora de vídeo. Esse vídeo não vai ter edição, tá? Ele vai ficar grande mesmo. Porque eu vim contar pra vocês a história do canal, eu vim contar pra vocês o porquê que eu fiz o canal, enfim, eu vim contar pra vocês tudo isso. E hoje cá estamos com quase 3.000 seguidores, eu não tenho nem como agradecer vocês. E o primeiro valor que eu recebi do YouTube realmente foi pra fazer a logo do nosso canal, que realmente eu queria muito que fosse alguma coisa que fosse a minha cara e que realmente transpusesse um pouco do que eu sou ali. Sabe? Que é aquela coisa de colorido. E aí eu queria contar pra vocês tudo isso sobre o canal. Eu já falei, acho que em alguns outros vídeos. E, enfim, isso tudo que eu descrevi pra vocês é a minha missão, é a minha perspectiva sobre a vida, não só sobre maquiagem, não só sobre ser mulher, enfim. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado da logo, da arte do canal, espero que vocês tenham gostado de tudo. Deixa aqui pra mim o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês me identificaram, pra quem me acompanha aqui há mais tempo, nessa arte do canal, na logo, enfim. É isso, gente. Eu espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo e da vinheta nova que a Jéssica fez pra mim. Mais uma vez, Jé, muito obrigada. Mais uma vez, Nath, Nathalie Richter, muito obrigada. De NR Marketing, a Nath, eu vou deixar pra vocês o link dos produtos dela aqui, caso vocês se interessem, enfim. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou deixar também o canal da Jé, tá? Linkado aqui pra vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever por aqui. É com muito prazer que a gente vai passar a vinheta no final do vídeo também. Só nesse vídeo, pra realmente a gente comemorar mais um pouquinho, porque eu não sou obrigada. Eu tô brincando com o meu primer fix. Mas enfim, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever por aqui. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Isso aqui é pra gente, é feito pra gente fazer a nossa troca, pra gente aprender e evoluir juntas em todos os sentidos. E é isso, certo? Tamo junto. Um grande beijo, até o próximo vídeo e fui. Tchau.